Pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio junto com a Débora Cassapê, que no primeiro episódio contou um pouquinho, né, sobre a alegria, a leveza, a tranquilidade, o cuidado, o carinho, o amor e a vida comunitária em rede e ao acesso. E diante disso tudo, né, hoje ela estará contando para nós um pouquinho de como que ela transforma todo esse acesso que ela teve na vida em propósito e traz esse propósito, né, para filosofiar, né? Então, conte para nós, Débora, um pouquinho do que é, né, esse filosofiar e essa construção dessa filosofia. Uau, vamos lá então. Bom, a filosofia, ela nasceu de uma pura imaginação, assim, né? Antes de falar da filosofia, é importante eu honrar o momento em que eu formei, né? Eu me formei em filosofia e na época, assim, o que mais a gente tinha de acesso para trabalhar nessa área era dar aula, né? Eu sempre gostei da área da educação, mas eu entendia que não era exatamente dentro de uma sala de aula onde eu queria fazer essa provocação transformadora. Mesmo assim, eu me formei, dei 2 anos de aula assim, em escola para o ensino fundamental, e aí, de repente, começou, né, tão pouco tempo assim, mas eu comecei a me questionar se aquilo realmente era o que eu queria, se eu estava iniciando uma carreira ali profissional e era ali mesmo que eu queria começar, né? É claro que eu tive muitos, infinitos aprendizados assim dentro da sala de aula, mas não era ali onde eu me encontrava 100%, né? Então eu comecei a pensar em como que eu levava a educação para fora da escola, para outros espaços. Eu acredito muito que a educação, ela perpassa a nossa vida inteira, né? A gente não acaba de estudar quando acaba a faculdade, a gente não acaba de estudar quando acaba o pós-doc, a gente estuda até o último dia da nossa vida, né? Porque todas as relações são de aprendizagem. Então, eu queria entender como que eu podia, assim, ser essa parte desse agente mesmo que transforma e educa de outras formas. E aí eu comecei a criar um projeto onde eu dava oficinas em espaços. O fluxo das coisas foram me levando muito para espaços terapêuticos, espaços de saúde integral. E eu comecei a, né, dar essas oficinas que eu fazia ali. E aí foi onde, né, cada vez mais, assim, eu fui entendendo esse mundo do empreendedorismo e falando, será que eu estou empreendendo? Então, eu nunca tinha permeado tão próximo esse ambiente, né? E aí foi quando começaram a surgir as demandas para melhorar os processos, para crescer, para consolidar mais. E aí me veio a filosofia muito unida ao momento que eu estava estudando a fluxonomia, né? E nós nos encontramos aí nesse caminho. Então foi dentro da fluxonomia que eu comecei a estruturar. Eu sabia que eu precisava honrar a filosofia, mas eu ainda não sabia como que eu ia, né, levar isso, assim. E aí, um dia, pensando no nome do projeto, me veio na cabeça filosofia mais uma teia de aranha na cabeça. Assim. Aí, na hora, me veio esse fiar, né? E eu falei, nossa, filosofiar, de certa forma, é uma filosofia, um verbo da filosofia e, ao mesmo tempo, uma aranha que tece ali, né, as coisas. E eu sempre me baseei muito nesse olhar de criar o novo, sabe? Como comentei antes, né? Eu tenho muito esse impulso do criativo em mim, assim. E eu sempre pensei, como que eu vou não sair fora da linha, né? Mas como que eu vou melhorar isso para mim? E aí eu comecei a desenvolver a filosofia, que hoje eu chamo que é um espaço de reflexão que eu facilito para a gente pensar a vida com mais poesia, com mais filosofia, refletir, né? Eu acho que é um aprender a ver de novo, assim, esse trabalho que a filosofia traz.
É um aprender a olhar para o outro lado, olhar para o oposto das coisas, né? Então a gente traz uma questão, peraí, mas qual que é o lugar que isso atinge a gente? Qual que é o lugar que isso se dá historicamente, né? Qual que é o lugar que a gente pode sair disso e ir para dar um passo, assim? É interessante, então, pensar assim, né, que me vem assim na imagem, na cabeça, né, do tecer a linha, né, não sair da linha, como diz você, então esse permear da linha, onde que é o seu contorno, onde que a linha te encosta, onde que você está dentro, onde você está fora, né, junto com esse tecer, né, que a linha proporciona de ir construindo uma teia, né, seja e uma teia de certa forma que você traz em formato de uma teia, né, em rede, e uma teia de diversos pontos de vistas, né, uma teia animal, assim, não é necessariamente uma teia né, humana, né, você traz esse campo ampliado, né, na sua própria logomarca, e aí traz esse campo da rede, né, e de uma forma, assim, criativa e acho que acima de tudo no verbo, né, na ação. Né, então é um filosofiar, né, então, e aí ainda me traz assim muito, que eu sempre amei esse nome assim, de filosofiar, porque sempre me trouxe todos esses conceitos e ainda me traz a questão do ar, né, que ainda fica ressaltado no final, assim, né, uma filosofia ar, né, então uma filosofia para te permitir um ar, né, um ar de alegria e de todos esses outros valores, né, que você traz mesmo na sua história. Então, eu acho que é muito mágico isso, é o tecer em rede, em colaborativo, com criatividade, com permear a linha, né, entender e compreender a linha, e ainda possibilitando um ar, né, de construção. Adorei esse ar aí, que realmente ele vai agora fazer parte de forma mais agregada. Esse ar que a gente viveu muito esse respiro, né? Ai, vamos respirar, vamos aliviar um pouco, deixa sair, entra o novo, né? Essa pausa aí, acho que faz muito sentido, sim. E essa questão do sutil, né? Dessa teia que é no ar, que é feita de forma invisível, ela não está ali tão vista aos olhos nus, assim, né? Porque é esse lugar da percepção, né? Para mim, a filosofia, ela está num processo de educar para perceber, educar para imaginar, e isso é muito intangível, assim, né? E é o desafio. Eu acho que essa brincadeira que você trouxe, né? Já que a gente está falando de alegria, vamos falar de brincar, né? E vamos encerrar esse vídeo assim com todos os educar para. E aí eu queria que você trouxesse aí, né, num desafio para não ser muito árduo, 10 educar, assim, educar para não ser árduo, né? Só 10. Então vamos lá. Educar para imaginar, educar para perceber, educar para sentir, educar para sonhar, educar para cocriar, educar para falar, educar para ouvir, educar para tocar, educar para cuidar e educar para viver, educar para a vida. Eu vou completar e encerrar com o educar para o filosofiar e com a gratidão de ter, né, todas essas educações, né, de existência, de alma, e de forma leve, tranquila, com a participação do filosofiar dentro da plataforma do cuidado. Obrigado e vamos encerrando esse episódio. E diante de toda essa história, né, convido você a assistir ao 3º episódio de conhecer o que todo esse filosofiar traz enquanto possibilidades, enquanto ares para respirarmos um novo mundo.